Estamos aqui com a nossa entrevistada, doutora juíza Roberta, e vou pedir para a senhora se apresentar um pouquinho antes da gente começar as perguntas. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Roberta, eu sou juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo, lotada em Campinas, e estou aqui hoje com doutora Laís, doutora Júlia, Amém. para tratarmos sobre algumas questões de um trabalho de vocês, da faculdade, constitucional mesmo, né? Isso. Como você percebe a aplicação dos direitos fundamentais no dia a dia do judiciário? E se você pudesse nos trazer um exemplo do uso da Constituição no cotidiano? Direitos fundamentais são regras, são princípios, muitas vezes, na realidade, que orientam a aplicação e que orientam o trabalho do juiz o tempo inteiro. Pois sempre que nós vamos aplicar alguma lei, nós devemos ter em mente se aquela aplicação da lei, naquele caso concreto, vai de alguma forma ferir ou deixar de consagrar, deixar de proteger um desses direitos. E são vários os exemplos, talvez os mais palpáveis e que fiquem mais concretos para vocês, considerando o início do curso, estejam relacionados à área criminal. Por exemplo, todas as vezes em que nós absolvemos um réu por insuficiência de provas, para além da aplicação do que está disposto lá no 386, no inciso 7 do Código de Processo Penal, nós também estamos aplicando o princípio da presunção de inocência. Então, se a acusação não se desincumbiu, que é uma palavrinha um pouquinho mais complicada, mas enfim, vocês vão se familiarizar com ela. Se a acusação não fez o papel dela, por assim dizer, de trazer elementos suficientes para que o juiz tenha certeza da condenação, certeza da materialidade do crime, certeza da autoria daquele delito, a regra é absolver, e isso também decorre da Constituição. Outro exemplo muito comum, e que aqui a gente cita a Constituição de forma mais direta, quando existe, por exemplo, uma nulidade de uma apreensão de drogas dentro de uma residência sem que tenha havido mandado judicial e sem que tenham havido todas as circunstâncias excepcionais que são consagradas pela jurisprudência, sobretudo dos tribunais superiores, no que diz respeito à autorização daquele ingresso em residência sem mandado. Porque na Constituição vocês vão estudar, no artigo 5º, inciso 11, salvo engano, que é possível ingresso em residência, mas com autorização judicial prévia, durante o dia, ou então em situação de flagrante delito, e por aí vai. E o tráfico de drogas, que é o exemplo que eu dei, embora seja um crime permanente, como vocês vão estudar ainda, embora a situação de flagrante dele se protraia no tempo, não é necessário para que não haja um abuso de autoridade que determinadas condições sejam preenchidas. E se essas condições não estiverem presentes, por exemplo, se não tiver uma fundada suspeita que seja justificada a posteriori, adequadamente, se isso não estiver presente, há invalidação daquela prova, há invalidação da apreensão daqueles entorpecentes, o que acaba contaminando o processo todinho. Então, nesses casos que não são tão incomuns assim, a gente aplica diretamente a Constituição e direitos fundamentais de forma determinante para resolver o caso. Então, o controle difuso de constitucionalidade já se fez necessário em algum processo sob sua análise? Controle difuso de constitucionalidade, basicamente, é a possibilidade, se resume a possibilidade que os magistrados, que os juízes, de uma forma geral, têm de verificar a validade de determinado ato normativo à luz da Constituição. O controle difuso, portanto, é muito diferente do que a gente ouve falar do controle concentrado lá no STF, de ações diretas de inconstitucionalidade, por exemplo, porque pode ser suscitado em basicamente qualquer processo e é de análise do juiz singular ou até mesmo do tribunal, enfim. São situações pontuais, não são tão corriqueiras, tão comuns, de repente, como a gente estudando pode imaginar, mesmo porque a regra é a constitucionalidade. A regra é a validade daquilo que está posto. Por uma série de questões, também por segurança jurídica, porque imagina só, se ao bel prazer de todo juiz ele fosse afastar a norma X ou Y por entender que ela é incompatível com a Constituição. Então, não é assim que funciona. Por isso, eu posso te dizer que são raros os casos que eu já usei controle difuso. De que forma você, como magistrada, consegue manter o equilíbrio entre a aplicação estrita da lei e a interpretação das normas infraconstitucionais à luz
das normas constitucionais, especialmente em situações em casos delicados, como os que abordam vidas humanas, caso de uma mãe solo. Na verdade, eu não diria que é um equilíbrio, porque o equilíbrio pressupõe que eu tenho, tipo, pratinhos diferentes girando. Não é essa a ideia? Quando na realidade é tudo uma coisa só, é uma ideia de complementariedade. Não existe, ou pelo menos não deveria existir, uma aplicação da letra fria da lei que contrarie uma norma prevista na Constituição. A Constituição é o fundamento, o filtro de validade que deve ser observado por todas as leis. Se a letra fria da lei for contrária à Constituição, ela tem que ser temperada. Lógico que isso tem que ser feito de forma técnica, de forma responsável, porque a lei está ali para ser obedecida e seguida. Ela só não está ali para ser obedecida e seguida de uma maneira cega, que vá ofender a nossa Constituição. Não percebe Faz muito sentido. Uhum. como é delicado? Então aí entra a responsabilidade do juiz. Até que ponto aplicar, deixar de aplicar a letra da lei por conta de uma convicção não é algo que não está em resguardo da Constituição, mas na verdade está ferindo a Constituição. Eu já me vi tendendo a ser muito mais dura com um acusado que tinha em tese praticado um crime dentro da própria casa, um crime de tráfico. Mas até que ponto é a Roberta juíza ou é a Roberta mãe com um viés super forte? Sabemos que existem respostas que a juíza Roberta deve dar, mas também há questões que a mãe Roberta se envolve e gostaria de se posicionar de algum modo. Diante disso, em ações que envolvem crianças e adolescentes, de que modo o princípio constitucional de proteção integral influencia nas suas decisões? Bom, vamos lá. Basicamente, não existe neutralidade, existe imparcialidade, porque nós todos temos os nossos valores, as nossas tendências, os nossos vieses. Porém, como juíza, como um juiz se compromete a obedecer à Constituição, ele deve estar muito atento a esses vieses. Em que medida essas percepções, essas tendências, na forma pela qual nós enxergamos a realidade, estão afetando de maneira prejudicial ou de maneira indevida as decisões que nós tomamos. Esse é um ponto. E eu, especialmente por ser mãe, às vezes questões envolvendo crianças e adolescentes têm uma repercussão mais sensível para mim. Eu tenho que fazer um exercício a mais para me manter no meu lugar, realmente na minha posição em determinados casos. Lógico que a minha experiência como mãe é muito válida. A minha experiência como mãe me traz percepções que de outra forma eu não teria. Mas isso de forma alguma pode me autorizar a faltar com uma análise técnica e assertiva para aquele caso concreto. Agora vamos lá. Uma coisa é eu ter atenção aos meus vieses, outra coisa é aplicar princípios que devem ser aplicados por todo e qualquer juiz no caso concreto. E o princípio da proteção integral, que tem essa matriz constitucional que você citou, é um desses princípios. É muito curioso ver, por exemplo, quanto o direito de família nos últimos anos tem caminhado de maneira diferente na jurisprudência, também por conta disso, por conta dessa percepção de que esse princípio deve ser elevado, deve receber a importância que tem. Um exemplo. Muito se falava, até quando eu comecei a advogar, na questão da irrevogabilidade da adoção. Não tem como, a adoção é revogável, está no ECA e ponto e acabou. Está no ECA que um ascendente não pode adotar um descendente e ponto e acabou. Só que, nos últimos anos, isso vem sendo ponderado em nome do melhor interesse da criança. Por exemplo, já houve situação em que o STJ aceitou a adoção de um neto pelos avós, pois esse neto, na realidade, era filho de uma mãe muito jovem e tinha sido criado pelos avós como se fosse um filho seu e irmão daquela mãe, que ainda era muito novinha. Então, a mãe, na realidade, era na referência dele uma irmã mais velha
e os avós eram, na realidade, pais daquela criança. Então, nesse caso, o princípio do melhor interesse da criança se sobrepôs à letra fria do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não sei se eu soube passar, mas fato é, sim, as minhas experiências contam, mas eu não devo permitir que elas se sobreponham à decisão ou à postura que é esperada de mim como juíza. É difícil, é. Mas esse é o jogo. Encerramos, então? Sim, Sim. encerramos. A gente agradece de coração. Um baita aprendizado. Eu aqui é uma realização pessoal para mim, na verdade, porque eu não tive um contato assim próximo com juízas, né? Quando eu estava no lugar de vocês ontem, eu sei que não foi ontem, mas assim, deixa eu me achar jovem. Então, para mim é gratificante esse encurtamento de distância. Inclusive, ó, não sei se vai entrar no vídeo, mas eu sou maquinzista de Campinas também, né? É verdade. Eu me formei, então assim, estava nas mesmas Acredita cadeiras nisso? de vocês. Sério, eu não sabia. É verdade, sou muito grata ao Mackenzie. Então, mais um motivo pelo qual é uma honra para mim, um prazer enorme tá batendo esse papo com vocês hoje. O senhor é necessário pelo professor ou não precisa? Acho Não que precisa, não, né? Então não pode ser precisa. você. Posso falar de uma forma mais informal? Gente, pode cortar. Como a senhora... Corta?